Olá, querido professor, professora que me assiste, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula ou pré-aula da nossa escola bíblica. Hoje, falando sobre uma temática muito importante, a temática do novo nascimento. Novo nascimento, um milagre necessário. É a lição de número 5. E você vai perceber que no objetivo desta lição, nós estaremos tratando sobre o caráter do novo nascimento, as esferas de abrangências do novo nascimento e a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Esta lição de número 5, ela foi dividida em 3 pontos principais. Primeiro ponto, estaremos tratando acerca de Nicodemos. Segundo ponto, perceberemos o que não é novo nascimento. E no terceiro ponto, nós estaremos abordando e falando sobre o que é o novo nascimento ou esta temática e esta experiência de vida tão incrível que é o novo nascimento. Dentro do primeiro ponto, Nicodemos, um líder religioso, você tem o 1.1, exatamente uma apresentação acerca de quem era Nicodemos. Então a ideia aqui é você introduzir a pessoa, a figura de Nicodemos, porque é exatamente a partir de João 3 que nós temos uma fala muito clara, muito direta de Jesus Cristo com relação ao novo nascimento. E esta fala, ela acontece exatamente a partir do diálogo que o mestre desenvolve com este homem chamado Nicodemos. E aí a lição especifica a pessoa de Nicodemos. Era um fariseu, e por ser um fariseu, então, ele pertencia, não é, a este grupo que se ocupava da organização do templo. Era um grupo que possuía um respeito muito grande dentro do seu contexto. E é importante você lembrar aqui os seus alunos que hoje, quando nós falamos sobre fariseus, logo vem à mente um grupo de pessoas hipócritas, religiosos, que pregavam uma coisa, mas viviam outra. Porém, é importante você lembrar que dentro do primeiro ou dos primeiros séculos, e nesse contexto que nós estamos falando, os fariseus eram bem vistos, eram respeitados, eram tidos como a autoridade religiosa da época. Homens respeitados pela sua comunidade, pela classe que os cercava, homens que tinham um devido respeito e um devido valor dentro daquela sociedade. Então nós precisamos ter esta lembrança. Quem era Nicodemos? Nicodemos era exatamente este homem que pertencia ao grupo dos fariseus, era um dos mestres da lei e, consequentemente, respeitado, reverenciado, admirado e tido também como modelo e como inspiração. A expressão aí Nicodemos significa vitorioso sobre o povo. É importante você lembrar também os seus alunos que Nicodemos, juntamente com José de Arimateia, vão se preocupar com o corpo de Cristo no período ali da pós-crucificação. Inclusive eles guardam o corpo de Cristo, né? Isso vai estar registrado em João 19 e 39. Aí, o que você estará abordando no ponto, ou na temática 1.2 e 1.3? O diálogo de Nicodemos com Jesus, e Nicodemos reconhece Jesus apenas como mestre. O que é importante você frisar aqui? Há um Nicodemos que agora vai à noite procurar Cristo, e nós não sabemos especificamente o porquê ele vai à noite. Alguns historiadores trazem a ênfase de que todo bom judeu gostava de um bom diálogo à noite, após as 18 horas, porque era um período mais calmo. Outros historiadores vão apontar para a realidade que possivelmente Nicodemos estava envergonhado ou até mesmo com medo dos líderes religiosos da época, e então ele vai à noite se encontrar com Cristo. Nós não temos ao certo uma explicação para isso. Mas a grande questão é que um diálogo aqui nasce a partir desta busca de Nicodemos em conhecer Cristo. E aí em João 3 é importante você perceber o seguinte, que nós temos o quê? Exatamente a realidade de um homem que reconhece Cristo como um mestre, que reconhece Cristo como um grande ensinador,
que reconhece Cristo como um milagreiro, como um profeta, como um curandeiro, porém não o reconhece como o Messias, como o Salvador, como o Senhor. É exatamente esta expressão que nós encontramos aqui. Nicodemos dizendo o seguinte: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, no verso 2. Nicodemos reconhece Cristo como mestre, mas não o reconhece como Senhor ou como Messias. Aqui é importante você frisar dentro da classe a realidade que vivemos hoje, de pessoas que reconhecem Cristo como um mestre, como um curandeiro, como aquele que pode realizar inúmeras coisas, mas não o reconhecem como Messias, como Filho de Deus, como Salvador e Senhor. Então, dentro deste primeiro ponto, perceba que é exatamente a exposição acerca de Nicodemos que você estará realizando. Nicodemos, a pessoa de Nicodemos, quem era Nicodemos, o diálogo de Nicodemos com Cristo e essa percepção de Nicodemos no primeiro momento de um Cristo como mestre, mas não como Senhor e Salvador. Ponto 2. Você estará abordando então o que não é novo nascimento. Então perceba que aqui há uma proposta exatamente intencional de que você pense com os seus alunos ou leve os seus alunos a uma percepção sobre o que não é novo nascimento. Porque existe aí uma linha tênue em algumas áreas e nós precisamos abordar de forma muito clara e muito específica essa questão. Então perceba o seguinte: primeiro, o problema da fé mecânica. O que se vai abordar aqui? O que é esta fé mecânica? A fé mecânica é exatamente quando as ações não nascem do coração. Ou seja, todo o movimento externo, todas as ações, todas as intervenções, elas são realizadas, mas não a partir do coração. Ou seja, tudo aquilo que eu realizo é apenas uma performance. Então eu me torno um performático. Todas as coisas que eu realizo, elas não têm de fato origem no meu coração, mas sim em um desejo de cumprir regras e obrigatoriedades. Isaías 29:13 é exatamente esta exposição que o profeta Isaías vai trazer a partir de uma narrativa, quando ele diz o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos que maquinalmente aprenderam. Esta é exatamente a fé mecânica. Pratica-se, mas não porque de fato isso está no coração, mas porque aprendeu estas ações ou estas atitudes. 2.2, você vai abordar sobre o novo nascimento não é religiosidade. Olha só que incrível! Jesus não está falando de novo nascimento com a mulher pega em ato de adultério. Jesus não fala de novo nascimento com o ladrão da cruz. Jesus não fala de novo nascimento com Zaqueu. Jesus está falando de novo nascimento exatamente com um mestre da época, um religioso. E por que isto? Porque Jesus está trazendo a realidade que religiosidade necessariamente não significa novo nascimento. Então perceba, o mestre dos mestres está ensinando que novo nascimento não é apenas pertencer a uma igreja ou ser batizado. Olha só que incrível isso! Novo nascimento não significa apenas possuir um cargo, um título, ser membro de uma igreja, frequentador de uma comunidade. Isto simplesmente pode mostrar que você é um religioso, mas não alguém que de fato nasceu de novo. E no ponto 2.3 você vai abordar o seguinte: novo nascimento não é benevolência. Você pode até iniciar com a seguinte pergunta: fazer coisas boas testificam que eu nasci de novo? Perceba que os espíritas realizam coisas incríveis, mas não nasceram de novo.
Existem muitas pessoas que realizam coisas fantásticas, que alguns até olham e testificam. Ele só pode ser um cristão, mas não é. E nós vamos perceber que as coisas boas que realizamos, elas não servem, preste bem atenção nisso, elas não servem para que eu seja salvo. As boas ações, elas devem apenas testificar que eu já fui ou que eu sou um salvo em Cristo Jesus. Perceba, nós temos em Atos 10 o relato de Cornélio, que era um benfeitor que não havia nascido de novo e precisava de um Salvador. Então veja, as minhas boas ações, elas devem apenas testificar que eu já nasci de novo. Só que as minhas boas ações, em muitas ocasiões, pessoas não nasceram de novo e têm boas ações também. Então eu preciso ter aqui um grande cuidado na seguinte realidade. Eu pratico boas obras não para ser salvo. Eu pratico boas obras porque eu sou um salvo. Ok? Então você pode trabalhar aí no 2, né, nesse tópico 2, o que não é novo nascimento. E por fim, indo para o nosso tópico de número 3, que é o tópico maior da lição, e eu peço inclusive que você dê uma atenção especial a este tópico, ao tópico 3, porque ele aí possui cinco subpontos e é importante demais você abordá-los. Então talvez lá no tópico 1, falando sobre Nicodemos, você invista um tempo menor. Aí o tópico 2 e o tópico 3 você direciona a parte maior da sua aula. Bom, o que é novo nascimento? Então inicie, eu sugiro, coloque no quadro o que é novo nascimento. E peça que os alunos falem o que é e vá anotando. E depois analise com eles se de fato tudo o que falaram é novo nascimento ou algumas destas coisas não são novo nascimento. E aí perceba, primeiro, entendendo o novo nascimento. E aí, aqui a expressão não é nascer de novo, as escrituras vão falar sobre nascer de cima, nascer do alto, nascer mais uma vez. São expressões usadas para o novo nascimento. Agora, o que nesse primeiro ponto você precisa abordar é que o novo nascimento é uma obra direta do Espírito Santo. Não é uma ação gerada por homens. Não é uma ação que pode ser produzida por instituições. O novo nascimento é uma ação exclusiva do Espírito Santo ou do Espírito de Deus. Perceba o seguinte, Spurgeon afirma: é mais fácil ensinar um leão a se tornar um vegetariano do que pelos esforços humanos converter uma vida. Ou seja, o novo nascimento é uma ação do Espírito. João 3,5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o novo nascimento não diz respeito ao que eu posso realizar na vida do outro, ou ao que uma instituição pode fazer, mas sim acerca do que o Espírito pode realizar na vida do homem. 3.2, o novo nascimento é uma transformação interna. Aqui o que você pode destacar, professor, é exatamente o seguinte: novo nascimento não é repaginar. Novo nascimento não é um enquadramento em uma postura ou uma cópia de posturas e de ações. Não. Novo nascimento é uma transformação que ocorre no meu interior. É exatamente a mudança do coração, o coração de pedra agora dá lugar ao coração de carne. As inclinações do homem, as pulsões do homem que anterior eram inclinações para o mal, agora são inclinações para o bem, para servir ao Senhor, para amá-lo de forma inteira, ok? Então destaque isso, uma transformação interna. Por fim, nós vamos perceber que nascer de novo é possuir uma ficha limpa. Querido professor, destaque esse texto, 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo,
é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, o homem que não nasceu de novo, ele possui uma ficha suja. Agora, todo aquele que nasceu de novo, Paulo está dizendo, você recebe uma ficha limpa. Você agora é uma nova criatura para viver segundo a vontade de Deus. 3.4, você vai abordar sobre a necessidade do novo nascimento. O que você deve trabalhar aqui? A realidade que Jesus deixa muito clara em João 3:3, que se alguém não nascer de novo, não verá e não entrará no reino dos céus. Gente, isso é muito sério. E você deve trabalhar este assunto, este tema, de forma muito direta na sua classe. Por quê? O homem, ele pode ser respeitado na sociedade, ele pode ser respeitado dentro da comunidade de fé em que ele está inserido, ele pode ser respeitado dentro da sua família, mas se ele não nascer de novo, ele não entrará no reino dos céus. É um crivo, é uma necessidade para que se viva e participe no reino dos céus. Então trabalhe de forma muito direta esta verdade, a necessidade do novo nascimento para viver ou para entrar, para participar no reino dos céus. E por fim, o nosso 3.5, o tópico ou o subtópico 3.5, nós abordaremos sobre a velha e a nova natureza. O que é importante você trabalhar aqui? Uma realidade muitas vezes desprezada e uma compreensão mal elaborada. Muitos acreditam que após o novo nascimento, após tornar-se um cristão, ser alcançado por Cristo, esta pessoa então agora exterminou a velha natureza, a natureza caída, a natureza adâmica. E isso não é verdade. Você nasceu de novo, você possui a nova natureza, que vem de Deus a partir de Cristo Jesus. Mas a velha natureza está em você. Ela está crucificada, mas está em você. Ela não foi exterminada. E aí nós viveremos o quê? Esta guerra, este embate. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu estou fazendo. Este embate, não é, entre a nova e a velha natureza. Precisamos ter a compreensão que isto não nos dá validade para pecar. Isto não nos dá narrativas para construir fatos alegando e defendendo as nossas ações pecaminosas. Não, porque nós temos a ação do Espírito em nós. O processo da santificação é realidade em nossas vidas. Então, para fechar este tópico 3, você pode trabalhar o quê? A realidade que o novo nascimento não exclui ou não extermina a velha natureza, mas você pode lembrar, está aí na lição, o processo da santificação. Santificação inicial. Somos livres da condenação do pecado. O pecado não nos condena mais. Segundo, santificação progressiva. O que é isso? Somos livres do poder do pecado. Então, se na conversão nós fomos livres da condenação, agora na caminhada cristã nós somos livres do poder do pecado. O pecado não me domina mais. Então eu consigo falar não ao pecado e viver uma vida de santificação no Senhor. E o terceiro processo é a santificação final, quando seremos livres da presença do pecado. Quando Jesus Cristo vier em glória, e então o nosso corpo ser transformado, glorificado, acontecer a implantação do reino de Deus de forma visível, então a partir desse período, a presença do pecado não estará mais entre nós. Então, para a gente fechar, arrematar esta lição, a lição de número 5, é uma lição que os alunos, ao finalizarem a aula, precisam ter consciência não apenas sobre o que é o novo nascimento e o que não é, mas eles precisam ser questionados se de fato nasceram de novo. Questione os seus alunos, indague eles, que eles perguntem a si mesmo, que eles pensem sobre essa temática, porque todo aquele que não nasceu de novo não entrará no reino dos céus.
o novo nascimento é indispensável para todos aqueles que desejam viver uma nova vida em Cristo e que desejam, então, reinar com o Senhor no reino vindouro. Espero que esta lição tenha sido útil para você no processo de elaboração da sua aula. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.